Olá, estamos recebendo hoje aqui o Antagônico Entrevista, esse programa que é exibido toda quarta-feira em parceria com a Rede TV Antagônico. Estamos recebendo aqui hoje o advogado Valério Saavedra, o primeiro dos sobreviventes. Olha, já está no segundo round, né, Valério? É isso. Parabéns! Obrigado, Evandro. Segundo round desta batalha aí pela vaga do Quinto Constitucional pela OAB. Valério, boa tarde, como é que foi isso? Como é que você está? Sereno, como é que foi esse primeiro round? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bem, Evandro, eu estou tranquilo, né? Eu só tenho a agradecer o quantitativo de voto que eu tive do Conselho, que para mim é uma representatividade da, Quantos da foram, própria Valério? Fala um pouco disso, da votação. Quantos número de votos tiveram? votação. Nós tivemos 28, quer dizer, o percentual de alcance, né, da divisão do número de conselheiros. Foi o segundo mais votado. Antes, o colega Jarbas, que teve um voto expressivo também, nós ficamos na classificação como segundo. Mas foi bom, é um reconhecimento, né? Um reconhecimento do nosso trabalho, da nossa história. É, que agora foram escolhidos 12, né? São 12 12. nomes, 6 homens e 6 mulheres, não é isso? É, 6 homens e 6 mulheres, né? Alguns outros colegas, um colega só pela cota, o número de votos que o outro colega teve de primeiro não foi pela cota, mas o Certo. segundo, o terceiro já no outro escrutínio, o terceiro escrutínio foi pela cota. Certo. Me diz uma coisa, Valério, me fala um pouco disso, como é que é a campanha em si? Tu viajou muito nesse primeiro momento Já fiz algumas viagens. A minha primeira viagem foi ao Sudeste, tá? Visitamos colegas em Seri Paragominas, onde foi bem recebido por vários e vários colegas ali, atuantes como eu, né, da advocacia. Uma recepção muito bonita, viu, Evandro? É bom quando a gente sai para conversar, trocar essas ideias, principalmente numa fase como essa do Quinto Constitucional, né? Ver o que está acontecendo, quais são as mazelas, os sofrimentos que os colegas nas subseções estão passando, para a gente poder agregar isso numa plataforma de campanha, né? Numa reivindicação, porque a reivindicação do advogado, atualmente da advogada, é principalmente as prerrogativas, mas existem muitas outras preocupações. Esse respeito que existe com os advogados e advogadas, não numa maioria do judiciário, alguns poucos, mas que precisam ser, de qualquer forma, vistos e nós precisamos levantar bandeiras, porque os profissionais da área da advocacia, como geral, precisam do apoio como tem tido da OAB, mas do apoio também dos outros colegas. Essa rede de apoio é importante em qualquer momento durante a atividade da advocacia. Então, foi importantíssimo essa visita e outras que nós já fizemos, e outras que ainda estão por vir agora nessa terceira fase que nós vamos iniciar do Quinto Constitucional. Ainda temos mais duas para vencer depois, né? Essa que é a terceira e depois o tribunal. Uhum. Então, tem muita água para A passar embaixo primeira dessa batalha. ponte ainda. Exato. Agora, olha só. Fala, como é que é o dia D? Eu sei que, porra, é um preparo, né? Você tem que. Foram quantos candidatos? Foram 27, não é isso? 28, né? 28, né? 28 para tirar 12, né? Nessa peneira tu já passou de Graças a 12 Deus, né? aqui. São nomes. É, Como é que foi isso aí? Chega lá, chega cedo, escolhe o melhor. nós chegamos ali, todos estavam marcados para as 7h30 da manhã, para iniciar os trabalhos às 8, né? Houve, geralmente, já um atraso, como qualquer outra cerimônia, um ato desse também, que tem uma preparação longa, sempre tem algum detalhe a mais para fazer. Mas logo ao chegar, nós já fomos isolados, todos os candidatos isolados. Houve um sorteio, né, de quem iria primeiro. Como é que é isso, Valério? Para quem nos assiste entender bem Uhum. esse processo, como é que é? Isola, fica um em cada sala, é isso? Não, ficaram todos num espaço único, quer dizer, ali na área de circulação da presidência, na sala da presidência, na sala de reunião, mas fora do ambiente de Uhum, votação, fora dos entendi. corredores ali. Tá. Esse é o primeiro passo, é o isolamento. Esse é o primeiro Aí passo. vai para um O sorteio, não é isso? sorteio foi prévio, já na presença de todos os candidatos, assim como a verificação novamente das urnas, né, que foram 4 urnas, foram verificadas, todos nós a aprovamos, e a direção da casa, o presidente e os outros colegas que compõem a direção, junto com
com a comissão eleitoral e a comissão de arguição verificaram juntamente a regularidade das urnas e seguimos normais, né? Hum. Para a sala dos passos perdidos, esperando Perfeito. a oportunidade, Agora, né? agora lá, como é que é isso? São perguntas que são feitas? Você, É, é o tempo? Como fala um pouco disso? Como é que olha, funciona? essa é a minha terceira Você vai experiência, né? seguir. Essa é a minha Rapaz, já, terceira. já vai pedir música no Fantástico. Vou pedir no Né? Fantástico. Essa é a terceira experiência. Os colegas, a maioria que já não tinham participado, outros já haviam participado, muito nervosos, preocupados, alguns com suas apostilas, né? Lendo e relendo. E eu fiquei tranquilo, porque fui falar do que eu conheço, né? Da minha profissão, dos meus 28 anos de atuação, e eu não estava vendo mistério, como foi o anterior. Não se veio termos técnicos. Pois é, mas como é que é isso? Necessariamente isso. São perguntas que são feitas, como é que é Não, não. essa questão de arguição? Para Houve, entender, houveram para quem nos 20, assiste entender. número de candidatos, número de perguntas. Sorteio de uma pergunta que foi a mesma a todos. Todos responderam o mesmo questionamento. Então, eu vejo isso como uma oportunidade de depois alguém não alegar, não, mas a minha pergunta foi mais fácil, a outra foi mais difícil. Foi um único questionamento voltado justamente para a atividade da advocacia, voltado para o seu dia a dia. Quer dizer, uma condição da gente realmente medir o conhecimento dos colegas e das colegas advogadas no seu dia a dia. Não houve questionário técnico, doutrina, jurisprudência, nada disso. O aspecto é para testar realmente se aquele candidato tem a atividade que comprova, né, a sua Uhum, atividade ao longo dos anos. Então, eu vi isso com muita tranquilidade. uhum, Tá? A pergunta, inclusive, Evandro, foi dentro do que nós estamos pondo para os colegas nas nossas visitas, né? uhum, Justiça e paz social. uhum. Foi tranquila. Para mim, pelo menos, eu achei tranquilíssimo, porque veio dentro dos objetivos que eu estou Agora pondo. disso, tu falaste que chegaram por volta de 7h30, aí tu foste o penúltimo, não é isso? Eu Salvo fui o engano. penúltimo. Pois é. Isso aí, isso terminou lá para que horas? Essa Olha, fase de arguição, 3 da tarde? Foi por por aí aí? assim, próximo das 15 horas, né? E depois teve. Aí já tá, o Depois pessoal só já que. está cansado, É, os nervos já estão aflorando a partir daí, né? depois que veio, né, a votação. E nós tivemos um certo empate técnico com outro colega, porque ele também teve 28, e o que resultou na classificação de Ah, segundo tu teve um foi. 28, o outro Tive, candidato teve a mesma teve, votação teve. que você. E, pelo critério de desempate, foi o maior tempo de advocacia, quer dizer, pelo número da OAB, né? O colega não Ah, teve. entendi. Assim como houve também, eu acho que depois um empate também, ou se foi desempatado, não sei se pela idade ou pelo número da OAB, mas sei que certo é que nós estamos agora sim. Nós temos dois candidatos homens que estão dentro da cota racial, uma colega também dentro da cota, temos três colegas aí em primeiro, praticamente, né? Tanto os homens quanto mulheres, e agora é a hora de se voltar para os colegas, né? Puxar, pedir esse voto, explicar, dizer a que veio. Então, eu estou utilizando esse período de tempo, que nós só vamos ter aí 10 dias, mais 40 dias, pelo menos, para fazer essa campanha, e dentro de um mês que é meio complicado, né? Que é julho, Júlio, tem que. tem que correr atrás. Tubarão nasce nadando, é aquilo que eu sempre digo. Agora, olha só, é, nessa. E eu preciso te perguntar isso como jornalista, eu Pois sei que não. pô, na tua posição agora é contemporizar, é pedir voto, tu vai vender teu peixe. Sim. Mas dentro desse resultado, a gente sabe que num jogo se ganha e se perde. Né? Teve muitos candidatos aí, os que ficaram, eu até escrevi sobre isso no Antagônico, colocando a mágoa que ficou, e sempre fica. Tu acha que foi um processo justo? Tu viu Ah, aquele momento ali, na hora da votação e tal, tu foi. acha que foi tudo dentro Eu das acho que foi patrulhinhas? tudo
tranquilo, né? Pelo menos nós vimos ali Vai transparência. dizer assim, eu passei. Eu tô brincando, Transparência. Valério. Não é bem Eu assim. passei, foi tudo tranquilo. Não, É. foi tranquilo, porque nós vimos, presenciamos tudo com uma transparência. Nós estávamos falando de urnas, então os colegas que ali estavam para votar, eles tinham a liberdade de análise. Agora, se houve colegas que não fizeram a sua campanha, não fizeram o seu dever de casa, é uma outra história. Eu, pelo menos, percorri todos os conselheiros, fui um a um, e na minha contagem, de perspectiva, dando um deságio, bate próximo do número de votos que eu tive. Entendeu? Então, tudo é uma campanha, é o diálogo. Se você não sair, né, para pedir, para dizer o que veio, explicar sua história de vida, a sua história ao longo da advocacia, é difícil. Nós temos que procurar os colegas, assim como vai ser agora. Não adianta ficar parado esperando cair do céu que não vem. E eu achei interessante, Valério, lá, como é que funciona? O primeiro escrutínio, né? Acho que tirou. Foi dois nomes, não foi isso? Teve segundo, terceiro, foi no terceiro que se definiu, não foi Foi isso? no terceiro. Você viu que nós presenciamos no primeiro um número quantitativo de voto para alguns colegas baixo, depois foi aumentando, né? E no terceiro, na verdade, houve uma redução, um crivo, um crivo na realidade, porque não concorreram todos. Quer dizer, na primeira saiu eu, saiu mais os dois colegas, né? Dos três, e aí a sequência foi para o segundo. A preocupação era dizer assim: ah, mas eu fui o mais votado no segundo, eu fui o mais votado no terceiro. Não, não tem essa intenção. Fez-se o primeiro, a votação, tirou-se logo os três primeiros. Fez-se a segunda e a terceira, tirou-se os restantes dos três. Assim, na sequência, com as mulheres, justamente obedecendo a cota e a paridade. Entendi. Então, foi tranquilo, eu não vejo. Esse sentido, a gente vai voltar, a gente vai falar sobre agora a caminhada por varejo. Agora você vai andar aí atrás de voto, percorrer o estado agora já muitos pela segunda vez, mas esse é um assunto que nós vamos tratar daqui a pouco no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta. De volta aqui na entrevista com Valério Saavedra, o sobrevivente. Valério que já está aí caminhando no segundo round dessa batalha aí, na vaga pelo desembargo, pelo quinto da UAB, né, Valério? Eu quero aproveitar, vou vender meu peixe aqui, gente. Vamos lá, convidando a todos vocês para o dia 14 de agosto, lá no Mangueirão, uma grande festa de aniversário do Antagônico. Você está convidado, viu, Valério? Eu vou. 3 dias antes aí Já foi da intimado, aniversário de vocês, né? E vamos estar lá, Raça Negra e Paulo Ricardo, fazendo essa grande festa de aniversário de 4 anos do Antagônico. Está todo mundo convidado, a gente se encontra lá. Vamos continuar a conversa aqui, Valério. Agora, Valério, pé na estrada, não é isso? Você já está todo. E eu quero lembrar aqui que os 12 agentes do Antagônico pretendem entrevistar os 12 moicanos, os 12 convidados, os 12 candidatos, perdão. Sobrevivente. Aqui, os 12 sobreviventes, e eu, que a gente espera estar aqui frente a frente, até para fazer, até pela paridade de armas, que todos estão convidados, a gente está marcando, já marcamos com alguns aí, mas que todos estão convidados, todos os 12 estão convidados para sentar aqui com a gente, para bater esse papo e para a gente discutir como é que vai ser essa caminhada. Qual o teu plano agora, a partir de agora, Valério? Vamos percorrer o estado? O jatinho já está pronto, isso é brincadeira. Não tem, só se for. Não tem no jatinho. Evandro, eu me antecipei porque é um período muito curto, né? Eu já fiz a minha agenda. Você vai ver dia 11 de agosto, 11 de agosto está muito é próximo. um mês e meio, né? Menos de um mês e meio, né? Isso, menos dia de 11, isso. por aí. Estamos Então, gravando eu hoje, já dia fiz a 10. agenda em alguns, Tucuruí, Xinguara, Marabá, Redenção, Altamira, né? E outras localidades onde eu já estou tendo contato com os colegas, os grupos que nos apoiam. Então, esse aqui está praticamente fechado, né? Só se houver alguma situação que tenha que mudar a data. E também, aqui dentro de Belém, em grandes escritórios de advocacia agendados também. Nesse período, vou fazer só depois do dia
14. Só depois do seu evento que eu viajo. Hum. Entendeu? Vender, como você diz, o peixe, mas na verdade é vender a nossa realidade, é vender o nosso currículo, é mostrar e falar sobre os anos que nós temos de trabalho em razão da advocacia. Eu sou um desses advogados que realmente luta pela nossa independência, pelas nossas prerrogativas. A minha história está toda registrada, tanto na direção de associações, né? O que nós temos feito até aqui, eu, licenciado da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, da presidência, para concorrer, mas por trás disso tudo uma história sempre voltada para a advocacia, principalmente a advocacia mais jovem, né? Na condição de advogado e na condição de professor, que é aqueles que me conhecem, aqueles que já foram parte do meu alunado, sempre deu uma oportunidade de trabalhar nas grandes causas que nós já atuamos dentro do Estado e principalmente no Tribunal do Júri. Então, é com essa história que eu estou acreditando no número de votos que possa nos deixar dentre esses 6 que vão subir para o tribunal. Olha só, galera, tu falava agora há pouco, tu já terceira, né? Já é a terceira mesmo, então tu já tem uma vantagem em relação, temos que dizer isso, você tem uma vantagem em relação aos outros, você já tem experiência nessa seara, Sim. né? Isso conta, Valério? Vai contar agora Isso conta porque a experiência, ela nos deixa mais preparados para refazer o caminho. Quer dizer, nós vamos refazer o caminho das últimas eleições. Logicamente, com um numerário muito maior de eleitores, de colegas, que são pessoas, são advogados que sabem como é que funciona uma situação eleitoral, que não vão se deixar levar por fatos que não sejam aquele que realmente contem razão de um advogado ou de uma advogada atuante, né? Todos nós temos uma história de vida, todos os candidatos têm. Isso vai ter que ser só pesado. É uma segunda, vamos dizer, oportunidade de garimpar e levar até a lista realmente colegas comprometidos com a gente, comprometidos com a advocacia, para que nós possamos ter dentro do Tribunal de Justiça o que eu chamo de razão do próprio advogado, da própria promessa que ele faz quando jura perante os outros colegas no seu recebimento de carteira, que é a justiça e a paz social. É esse o nosso entendimento, é essa a nossa bandeira. Nós podermos humanizar mais o processo, dar oportunidade a que seja atendido. Nossos colegas devem ser atendidos não só pelo desembargador, pelo juiz, pelo representante do Ministério Público. Então, é importante esse momento para a gente, para que possamos todos, né, escolher o melhor para dias melhores. Estamos falando de quantos eleitores aí, Valério? Está aqui agora você vai caminhar para de quantos eleitores estão Olha, falando? nós recebemos uma lista, todos os candidatos receberam uma lista, uma média de 15.000 colegas que estão em dia com as suas anuidades, em dia com essa anuidade. Mas até a eleição ainda há oportunidade de se regularizar. 20 dias antes da eleição. Até 20 dias até antes 20 pode dias se regularizar. Está tanto na resolução, né, quanto no edital, os 20 dias, para poder se regularizar, para poder votar. Agora vai ser uma eleição diferenciada, porque nós não vamos nas urnas, nós não Até o temos dia como 20 de locomover. julho, mais ou menos, né? Nós vamos votar de casa, né? Nós vamos votar dos nossos escritórios, com o token, habilitando, reconhecendo por senha, e votar, ter oportunidade. Então, eu acredito que desse percentual de votantes vai ter uma redução muito pouca. A gente pode chegar até mais de 15.000, vai depender muito daqueles que, né, têm a consciência de realmente lembrar que o voto é sagrado. Quem deixa de votar é realmente quem elege. Quem vai às urnas faz a diferença. Então, nós estamos contando. Por essa sistemática que a resolução e a administração do Dr. Sávio Barreto constituiu, nós vamos ter uma votação histórica no quinto constitucional, acredito eu. Que é o que se espera, né? Agora, olha só, Valério, como é que tu pretende fazer? A gente estava falando agora há pouco de tempo, né? E o Estado, nosso Estado é de uma dimensão continental, se você for pegar aí os municípios e tal. Então, você deve ter uma
você vai fazer aí uma agenda para tentar, né, ir no máximo de municípios. Como é que você pretende Não, trabalhar? nós estamos trabalhando, como nós trabalhamos no início, com uma pesquisa, tá? Essa pesquisa, logicamente, vai só nos dar um norte, né? Não vai nos dar tudo. E depois que nós encerramos essa fase, eu já me preocupei em ver uma pesquisa. Quer dizer, daqui a 2 dias nós vamos ter por subseção, por região, dentro desse número de colegas que vão votar, ou pretensamente vão votar, juntamente com outros que ainda devem aderir, nós vamos criar esse crivo. Porque o Estado é tão grande, não adianta você concentrar em várias regiões se você vê que onde é a possibilidade maior de ter votos, né? Entendi. Onde você tem colegas que o conhecem, que são esses que são as sementes para poder distribuir o Entendi. nosso trabalho. Entendi. Tem que ter essa força Pois é, ou por núcleo, né, Valério? por núcleo. Porque se você pegar as grandes regiões, por exemplo, Santarém, Itaituba, Marabá, é mais ou menos por aí, Por e aí. você vai. Quer dizer, nesse primeiro, nessa primeira fase, tu já visitou alguns municípios, não é Já, isso? já visitei e pretendo retornar em alguns. Infelizmente, pelo curto espaço de tempo, não vai dar para nós fazermos todo esse caminho de volta. Mas quem quer voto tem que sair para pedir voto. Não adianta ficar em casa esperando que não vem. As pessoas querem lhe ouvir, as pessoas querem explicar quais são as suas necessidades, porque cada polo tem as suas diferenças. E cada local tem uma diferença. Então é importante que você vá ouvir os colegas. Falando dessa eleição de agora, já é voltando ao assunto, já é Sim. a terceira. Qual é o comparativo que tu faz aí? Mais ou menos da mesma forma? Tu vê diferença na eleição passada para essa agora? O que que tu pontuaria assim, dizer assim, olha, não, isso aqui, dessa aqui está diferente nesse ponto? Bem, eu vejo a diferença maior que na última, na anterior a essa, falou-se muito em paridade, falou-se muito na cota, mas nós não tivemos essa oportunidade, a oportunidade realmente do voto, né? De ir buscar o voto. Isso deu uma oportunidade de tantos gêneros, né, irem atrás dos seus votos. Então, a organização que foi feita dentro desse edital, lógico que foi visto do ponto de vista geral, né? Certo. Abrangendo todos e a todos, como diz o poeta, aos advogados e advogadas concorrentes, assim como aqueles que vão votar. Eu achei esse edital de uma perfeição, de tranquilidade para a gente poder trabalhar. Não tem cascas de banana, não tem preocupação de você. Tá ali, a redação é bem clara, é só obedecer esse ritual que tudo dá certo. Eu, pelo menos, tenho feito isso. Não sai uma linha de dentro do edital. Não fui impugnado em nenhum momento. Não houve qualquer manifestação contrária à minha inscrição. Eu acho que, dentre os colegas, felizmente, eu fui um dos poucos que não foi impugnado, que não teve documentação complementar. Então, eu vejo com muita Tu acha que tranquilidade. o processo até aqui teve paridade de armas, e obviamente vai ser assim até o final, é o que se espera. Se tu acha que É, teve paridade, oportunizou todo mundo, tu pensa oportunizou. dessa forma. Tá, Eu penso, agora tem um detalhe que tem que chamar muita atenção para todos os colegas, aqueles que vão votar, tá? O próprio edital ele é bem claro quando ele diz assim, tá? Poder econômico, tá? É isso que o colega tem que ver. Poder econômico, né? E que corra na regularidade, e o poder político. Esses dois pontos têm que ser observados. Como eu disse há pouco para você, os colegas sabem votar. Eles sabem votar. Acredito eu, tenho muita fé que esse poderio econômico ou esse poderio político não venha a intervir na condição dos colegas que vão votar. Eles sabem muito bem quem vão votar. Na verdade, eles já têm a consciência de quem eles vão votar. Precisa apenas que nós cheguemos até eles e contemos um pouco da história e o que se pretende fazer. isso é um tema importante. Essa questão que vai bater em paridade, né? Mas então, a gente vai voltar, a gente vai retomar esse assunto daqui a pouco, no próximo bloco da entrevista com o Valério Saavedra. A gente volta daqui a pouco.
Estamos de volta aqui na entrevista com o Valério Saavedra, última rodada desse bloco de entrevistas. Eu quero agradecer aos amigos da Rede TV, esse programa é exibido toda quarta-feira. Muito obrigado pela audiência exibida e também sempre é colocado no site O Antagônico. Eu quero aqui convidar, fazer mais um convite para vocês. Valério, como sempre, tu está mais que convidado. Agora eu vou falar de dezembro. Dia 20 de dezembro, teremos o primeiro Festival Antagônico de Música. E nesse festival, nessa noite, promete Fábio Júnior, Amado Batista, Roberta Miranda, João Bosco e Vinícius. Vai ser uma noite daquelas, né? 10 horas de festa. Tá todo mundo convidado e eu espero que todos nós, a gente se encontre lá. Valério, vamos voltar aqui e vamos falar naquele assunto que a gente emperrou aí no último bloco. Tu falastes o cuidado que tem que ter, e isso passa por paridade de armas, né? É uma eleição, eu digo que nesse aspecto aí, como outra qualquer, né? Eu acho que tem que ter a paridade e a questão do gasto, a questão do uso político do negócio. Isso é uma preocupação que deve se ter, e a própria comissão eleitoral. Como é que funciona isso, Valério? Existe esse controle como numa eleição normal? Do camarada abusar e abusar, digamos, do dinheiro, o cara está zanzando de jatinho, ou está gastando muito, ou usar do meio político para isso. Existe, eu estou te perguntando porque eu não conheço o estatuto, não sei como é que funciona lá. É mais ou menos parecido com uma campanha? Existe aí? O edital ele tem pontos referentes a esses dois aspectos, né? Isso fala, Valério? Fala, assim, tanto no edital quanto na resolução, tá? A resolução que antecipou o edital. Então, tem que partir dos próprios candidatos. Vamos dizer assim, se ele verificou, o candidato A verificou que o candidato B está usando, né, de poder econômico, poder político, ele tem que representar para a comissão. Ele vai ter que representar. Funciona... Logicamente que tudo funciona dentro do contraditório, né? Há vamos dizer assim, uma notícia de um fato pelo candidato, mas sempre dando o princípio do contraditório e ampla defesa para que possa correr um processo normal. Então, isso aí você vai verificar, porque é um outro tempo, né? É um outro período, curto mesmo, e vamos ver como é que vai se desenvolver esse ponto. Então, está tranquilo, está tudo ali no edital. Eu disse há pouco para você, a UAB produziu um edital magnífico para a gente poder trabalhar. Basta o candidato, tendo uma assessoria também, porque às vezes o candidato tem muita coisa a fazer, né? As visitas, tudo isso, e tendo uma assessoria justamente para verificar isso, porque ninguém vai ficar o tempo todo numa internet, no Instagram, no Facebook, observando os outros candidatos. E tem outra coisa, o próprio eleitor verifica isso. Agora é mais afunilado, são só 12. O próprio eleitor verifica isso, ele pode. Você viu que teve várias impugnações, foram feitas por advogados que estão estão ali observando o movimento, né? E esses advogados podem ter a atitude de entrar com uma reclamação, com uma... Até que foi, eu diria que esse primeiro round aí foi meio light, né? Teve uma representação, me parece que não deram muita... Então, segue o jogo, vamos ver se isso vai funcionar. Vamos ver agora como é que vai funcionar, né? Se não vão, não, peraí. Chegou uma representação que vamos dar uma olhada, porque só o que eu estou te falando. Agora afunilou, são só 12, a tendência é dar mais atenção, né? Mais transparência, é o que se espera, não é isso, Valério? Sim, claro, a transparência é o principal, o que nós estamos observando até aqui. Há transparência, houve transparência nessa fase, e acredito eu também que nessa outra fase a transparência deve prevalecer sobre qualquer outro aspecto. Então vamos lá, eu tenho que perguntar o adiante, como diria o Dourico Paraguaçu, para frentemente. Vamos dizer que você chega nessa lista aí dos 6. Ainda temos o tribunal e tem o governador. Vai o governador, né? Como é que fala um pouco dessa caminhada aí, Valério? Como é que é o proceder aí? Depois que começa esse mesmo périplo do tribunal, vamos dizer, hipoteticamente falando, que se passa
Aí começa esse mesmo movimento. E quanto tempo é? Porque é uma campanha longa, né? Porque encerrando a eleição, a própria OAB tem um prazo para comunicar, né, Uhum. a lista dos 6, 3 homens, 3 mulheres, Certo. tá? E o tribunal também tem um prazo razoável para pôr no plenário para julgar, votar quem vai ser. Mas nós temos, nesse espaço de tempo, a oportunidade também de visitar os desembargadores, né? Levar o currículo, conversar um pouco sobre a história. Nada longo. Isso aí, Valério, curiosidade, eu tenho que te perguntar, me perdoe a minha ignorância no assunto. Todos votam no caso do desembargo? Todos Todos os votam. desembargadores Todos votam? votam. Todos votam. Ah, E é vai ser o. tranquilo, porque aqueles que não estiverem presentes têm a oportunidade de votar online, Entendi. tá? Mas todos vão votar, certamente. E aí que eu digo também é importante. O Hum. colega tem que ir até os desembargadores. Não adianta passar e-mail, mandar currículo, você tem que ir. É uma das principais funções do advogado. Eu não vou fazer um pleito de habeas corpus ou outro recurso que seja, ou um recurso, e não vá até o juiz, até o desembargador, conversar, fazer aquilo que eu sempre digo aqui, já na outra oportunidade que eu tive, da defesa auricular, de chegar lá e conversar, explicar. É justamente o que eu venho dizendo ao longo da minha campanha, é humanizar um procedimento. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Porque não basta botar no papel, exteriorizar um pensamento, mas juntar doutrina, jurisprudência que o desembargador conhece. Você tem que ir lá para sensibilizar, mostrar que aquilo não é só um número, são pessoas que dependem de uma decisão, né? E mostrar dentro do contraditório quais são os objetivos. E aí é que eu tenho certeza que você agora vai fazer a pergunta de feixe, porque eu estou te olhando daqui, estou te observando, ele está doido para fazer essa pergunta. Ah, o que eu cheguei. Eu vou fazer, mandar agora, não sei, dá até um tempinho. Olha só, e nessa caminhada, marca-se. Aí tu pretende fazer esse dever de casa? Sim, Visitar todos os desembargadores? sim. Né? Senão não teria nem me inscrito. Se eu não for fazer campanha, para que eu vou me inscrever? Para me inscrever simplesmente por dizer eu estou inscrito, eu participei de uma lista, né, de advogados, eu tenho que fazer o meu dever de casa, eu tenho que mostrar o que eu pretendo, eu tenho que conversar. O diálogo é a arma principal do advogado. Não, é verdade. E agora eu vou te perguntar, o que esperar do desembargador Valério Saavedra? Vamos dizer que aconteça, o universo conspire e você vire desembargador. É possível, Possível, tudo é né? possível. O que a sociedade pode esperar e o que a classe pode esperar? O que os colegas podem esperar, advogados e advogadas, é uma recepção, é portas abertas, é diálogo, é poder chegar e conversar sobre os seus processos. Isso eu disse para você na última vez que nós estivemos aqui. Qual a possibilidade de um promotor, do desembargador, de um juiz receber um advogado ou uma advogada? Eu até disse a você que nós não vamos até ali para trocar figurinha e conversar sobre a novela das 6 ou das 7. Nós vamos lá para tratar de vidas, de pessoas que podem perder seus filhos, perder os seus meios de sobrevivência, né, que podem estar presos, podem ir presos, que têm seus contatos interceptados. É para isso que tem que haver uma porta aberta. Se há direito, a obrigação do julgador é dar direito a quem tem esse direito. Então, é trabalhar de portas abertas, é trabalhar com diálogo, é poder chegar dentro de um tribunal e ali cativando e somar forças, porque há muita coisa por fazer. É humanizar, não deixar um número tomar conta da vida do desembargador. A justificativa de números para o CNJ. 100 dias de processo parado. Não. Tem como fazê-lo. Tem como fazê-lo. Daí, Valério, a importância do quinto, né? Porque você passa. É uma troca de papéis, digamos assim. Você já passa por tudo aquilo, você deve ter suas queixas, digamos assim, falando bem do que o advogado passa quando ele precisa que o desembargador o receba. E às vezes esbarra em dificuldade. Quer dizer, o quinto propicia isso, né? Que você É, vai passar, quer dizer, que se você chega ao desembargo, quer dizer, porra, ele precisa fazer diferente,
Porque eu já sei o que é isso, eu sei o que o advogado passa, não é isso? Sabe, sabe, a gente sabe. Então, esse comprometido, essa comprometida com o quinto constitucional da OAB, do advogado da advogada, ele tem que ter essa consciência. Ele vai ali para servir. Para servir quem? Servir o jurisdicionado. E o jurisdicionado só vai ao judiciário através de quem? Do advogado e da advogada. Ele está ali justamente para entender que ele é um servidor. É isso que é importante que os colegas saibam, que a população saiba. Não é que nós cheguemos lá e fomos ficar entronados. Aí não tem função, não tem nem razão de ser, não tem razão nem para se decidir. O importante é que todo aquele colega que vai votar tenha essa consciência de que tem que ser alguém experiente e que tenha passado pelas mazelas que ele hoje te passa. Pronto. Valério, quero te desejar sucesso na caminhada. Legal. Espero que nos encontremos nas sextas de final. Eu desejo e ver que você retorne aqui, que essa caminhada continua. E eu aproveito para você falar com os nossos telespectadores, o pessoal que nos assiste. É hora de você dar seu recado e é hora de você pedir o voto, né, para os advogados. Isso. Quem não pede, não tem. Né? Exatamente. Olha, Cobra que não anda, não engole sapo. Não é isso que se isso diz? também, né? Eu quero dizer aos colegas, principalmente aos colegas eleitores, que nós precisamos levar para o tribunal essa sensibilidade, essa humanização. Isso é possível através da análise de currículos, de vocês ouvirem cada um dos candidatos e candidatas e sentirem presencialmente quem realmente está nesta corrida, ou pela grandeza da advocacia, ou aquele que está pelo interesse próprio, aquele que está para fazer mais uma carreira dentro da situação política, vamos dizer assim. Então, observem todos os seus candidatos. Nós já tiramos 12 com grandes possibilidades, mas vá consultar. Consulte um a um dos seus candidatos, um a um das suas candidatas. E agradeço, Evandro, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com você. Esse programa que dá oportunidade a todas as áreas, a política, o judiciário. Obrigado. Então, eu me proponho, se passarmos nessa outra fase, eu estou à sua inteira disposição para conversarmos novamente. Obrigado, aqui. E assim a gente encerra esse programa dessa quarta-feira. A gente volta na próxima quarta-feira. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência.